Você já fez o Enem? Gente, o Enem, ele é um trauma pra muitos, né? Foi um trauma pra mim por muito tempo. Foi um trauma pra mim, mas foi o que me permitiu, né, entrar na Universidade Federal. Então eu tenho um apego com o Enem, eu tenho um negócio com o Enem. E assim, pra ser bem honesta, eu acho o Enem uma prova bem interessante, né, de se observar enquanto fenômeno. E hoje a gente vai fazer um negócio que é reagir, que é falar, conversar sobre algumas questões interessantes que já apareceram em vestibulares. Até porque, né, essa é uma coisa que aflige o coração de muitos de vocês, eu sei disso. Eu sei que essa época do ano, outubro pra novembro, outubro, isso porque eu passei no Enem. Outubro pra novembro é assim, um caos, dedo no gritaria, é véia correndo, é cadeirante rolando, é criança de colo falando, é assim, ó, é um caos. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Não esquece de dar o hype, dá um hype pra mim, um hype. Só tô te pedindo um hype. Dá um hype pra mim aí embaixo. E, gente, tem o nosso clube de membros, eu já ia esquecer. Uma das formas de você estudar pra Enem, tô brincando. Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas o nosso clube de membros tem alguns vídeos, sim, explicando alguns conceitos, falando sobre algumas coisas, como... Eu quase morri. Eu engasguei com a minha própria saliva. Que isso, gente? O que tá acontecendo hoje? Tô viva. Eu nem sei o que eu tava falando. Vira membro. Esse é o resumo da coisa. Mas a gente vai reagir hoje a algumas questões interessantes que tenham virado eventualmente meme, ou que tenham, né, se mostrado interessantes, ou enfim, engraçadinhas. Ou que, tipo assim, você tá na prova e aí do nada, um meme. Pá! Porque o professor quis ser diferentão. Bora ver? Vamos lá. Beleza. A questão era essa daqui. Puxa, como estou fora de forma. Só uma coisa a fazer. Se não pode perder as banhas, amarre-as. Sabia que tinha um professor de português que ele... O objetivo disso aqui não é ser cômico no sentido de fazer você rir, gargalhar. Apesar de que o gibi da Turma da Mônica, gente, eu era a criança mais feliz do mundo lendo aquele negócio. Eu ria com uma felicidade. Eu era tão feliz quando eu lia gibi da Turma da Mônica. Por que eu parei de ler gibi da Turma da Mônica? Turma da Mônica, se quiserem fazer uma parceria... Turma da Mônica, se quiserem fazer uma parceria, a gente combina e vocês vêm aqui em casa. E eu não quero que vocês venham aqui em casa, porque a Magali vai comer toda a minha comida. Qual era o gibi da Turma da Mônica que vocês mais gostavam? Pra mim era o do Cascão. Pô, eu amava o Cascão. Eu amava o Cascão, galera. O Cascão era tudo. Ele era meio que um divo, né? Divo... Eu ia falar divo incompreendido, mas ele nem sempre era incompreendido. Enfim, a condição física apresentava... Pô! Estão acabando com o físico do Garfield, véi. A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como anemia, beriberi. O que é beriberi? Carência de vitamina B1. Que porra é essa? Escorbuto. Escorbuto é aquele negócio que quando falta vitamina C, né? Pela deficiência de vitamina C. Fala dela. Você tá zoando comigo. Fenilcetonúria. Sim, eu vou pesquisar uma por uma, vocês que se virem. Doença genética rara que o corpo não consegue processar aminoácido fenilalanina. Mas que porra de aminoácido é esse também, né? Aprendi no Enem que a razão e a sensação de Platão são um verdadeiro Parmênides do objetivo e do conhecimento das plantas transgênicas que Luiz Gonzaga observava quando a lâmpada incandescente para iluminar o bronzeamento do Garfield. O brasileiro tem que ser estudado mesmo, né? Prova de conhecimentos gerais da Unesp 2011. Uma suposta frase de para-choque de caminhão introduzia o vestibulando a uma acalorada discussão taxonômica. Afinal, cavalo marinho é peixe ou não é? Malandro é cavalo marinho que se faz passar por peixe para não puxar a carroça. Só eu que não entendi essa daí. Malandro é cavalo marinho que se faz passar por peixe para não puxar carroça. Mas cavalo marinho não puxa carroça. Qual que é o sentido disso aqui? Nossa, e ainda é uma questão de lógica, não tem nada a ver com biologia. Que porra de questão é essa? Ou pior que eu adorava essas questões de lógica, sabe? Tipo... Pedrinho, a frase está errada pois cavalo marinho não se faz passar por peixe. Ele é peixe, sim, mas nem tudo está tão errado assim. Afinal, sendo cordados, cavalos e peixes possuem fendas branquiais em alguma etapa do seu desenvolvimento. É verdade. Porém, só nisso, se assemelha. Entendeu? Tipo, aí eles têm que ver, pela lógica, quem consegue estar certo ao mesmo tempo. Nossa, meu Deus, ainda bem que eu já passei nessa merda. Não na Unesp, que eu não fiz, mas...
Porque eu não vi isso, porque se eu tivesse feito, eu teria arregaçado. Às vezes o humor não é intencional, como no caso dessa fofíssima descrição da vida. Tá. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado, de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente. As fêmeas adultas têm territórios grandes. O território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes dispostas para namorar. Olha que safado tamanduá, gente! Que isso, tamanduá? Tamanduá. Nicho ecológico. E era questão de biologia. Caralho! Pauta bosta que eu trouxe. Ah, pode deixar divertido? Vocês querem ver minha prova do Enem? Vamos ver, ler minha redação juntos? Ai, que medo. Eu nunca li minha redação desde que eu me formei, sabia? Desde que eu me formei, não. Desde que eu passei no Enem. Eu nunca mais li minha redação. Eu tô até com medo. Por que eu dei essa ideia? A gente não vai ler as minhas redações anteriores, tá? Porque, ó, aqui a gente tem as minhas redações de 2018, 2019, minhas notas de 2018, 2019 e 2020. A gente não vai ler as outras duas. Porque eu tirei péssimas notas. Então a gente não vai ler. Quer dizer, se esse vídeo... Nossa, eu vou colocar uma meta muito alta. Se esse vídeo chegar em 60 mil visualizações, eu leio as minhas outras pra vocês. Mas eu já adianto que vai ser completamente absurdo e horrível. Ó, minhas notinhas aqui do Enem. Beleza, galera? Fala dela. Passei na federal, né? 920 na redação. A mãe sabe, né? Eu ia falar a mãe sabe falar, mas claramente a mãe não sabe falar. Eu não lembro qual que era o tema da minha redação. Vamos lá. Redação 920, hein? De acordo com a Constituição de 1988. Esse é um excelente jeito de começar uma redação, porque quem vai questionar a Constituição? Ninguém, pô. De acordo com a Constituição de 1988, a promoção, a garantia e a efetividade da saúde pública são deveres do Estado brasileiro. Estado com letra minúscula, tá errado. Estado brasileiro. E, ainda assim, o país tem 11,5 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Eu não tinha essa info na cabeça. Eu acho que isso tava nos textos de ajuda, sabe? Nesse sentido, a dificuldade de assegurar a sanidade mental da população pode... A dificuldade... Eu poderia ter tranquilamente escrito... Isso aqui foi em 2020. Eu poderia ter tranquilamente escrito... A dificuldade de assegurar a sanidade mental da população pode ser explicada pelo governo Bolsonaro. Tranquilamente. Então, assim, tranquilamente. Pode ser explicada pelo estigma acerca dessa questão que ainda é muito presente na mentalidade nacional. Logo, uma vez que o preconceito relativo às doenças psiquiátricas no Brasil se revela como uma importante barreira para que ocorra o seu diagnóstico, ele deve ser combatido pelo governo, a fim de garantir o bem-estar e direitos constitucionais de todos os cidadãos. Olha... Canetada da Martininha, tá? Canetada da Martininha. A esse respeito, gente, quando vocês lerem meu TCC, vocês vão ver que eu caneto pra caralho. Quando eu escrevo coisa pra faculdade, é lindo de se ver. Lindo. Quando eu me esforço, é lindo. A esse respeito, o médico Drauzio Varela... As minhas referências. O médico Drauzio Varela relaciona a discussão e o conhecimento sobre o assunto pontos cruciais na recuperação efetiva e no diagnóstico precoce de transtornos mentais. Ainda de acordo com ele, essas doenças são extremamente nocivas ao indivíduo. Podem ser desenvolvidas em qualquer estágio do desenvolvimento e sua seriedade é frequentemente banalizada e até mesmo ignorada por falta de instrução. Caralho! Mano, o que eu não tirei e-mail nessa porra? Mentira, dá pra ver. Tem umas vírgulas que tá errado, tem uns negócios. Até hoje eu tenho dificuldade com vírgulas, sabia? Desse modo, é importante realçar o quão necessária é a educação acerca do assunto. Desde o ensino infantil... desde o ensino... Tá, entendi. Desse modo, é importante realçar o quão necessária é a educação acerca desse assunto desde o ensino infantil. E o quão sérios são os reflexos dela na saúde da população. Caralho, foi uma excelente redação até agora. Assim, eu não quero me gabar, galera, mas assim, eu meio que divei, cara. De verdade, assim. Não esperava ser tão bom. Tipo, eu sabia que era bom, porque, né, eu tirei uma boa nota, mas tão bom assim. Principalmente porque eu era muito nova. Eu acho que a gente subestima quando a gente é mais novo, né? Desculpa, eu tô entrando numa coisa existencial aqui que não tem a menor necessidade. Além disso ainda pra mim, uma das melhores
melhores formas de ligar, assim, o parágrafo. Além disso, a solidariedade e a compreensão são importantes fatores sociais para o filósofo Émile Durkheim. Cara, você tem Durkheim na redação. Que apontava ambas como pilares fundamentais de uma sociedade bem estruturada. De acordo com o pensador, fatos sociais são características e valores de uma comunidade e são capazes de direcionar comportamentos individuais e coletivos. Por isso, a solidariedade, entendida como o respeito diante da situação em que se encontra outra pessoa, rege uma realidade saudável e deve ser incentivada desde a infância. Dessa forma, o papel do Estado na compreensão popular acerca dos transtornos mentais é de suma importância para a garantia dos direitos constitucionais. Tá, tipo, esse aqui ficou muito legal, eu acho que ficou legal a forma que eu trouxe o argumento, o jeito que eu tratei da questão, mas eu acho que ficou meio sem pé nem cabeça esse parágrafo, sabe? Assim, tipo, eu falei de solidariedade e compreensão, beleza. Aí aqui, a solidariedade entendida como respeito diante da situação do outro, em que se encontra outra pessoa, rege uma realidade saudável, beleza. Pode regir uma realidade saudável, talvez, né? E deve ser incentivada desde a infância. Tá! Eu acho que... E deve ser tratada como prioridade, talvez ficasse melhor aqui nesse contexto. Dessa forma... Eu não tinha usado dessa forma ainda, né? Eu tinha usado desse modo, mas tá bom, dessa forma tá bom. Dessa forma, o papel do Estado na compreensão popular acerca dos transtornos mentais é porque eu usei compreensão aqui num contexto e usei compreensão aqui em outro. Então pode ter ficado um pouco... Tipo, tá. De que tipo de compreensão você tá falando? E aí eu tava aqui falando sobre como do conceito do Durkheim, não falei da compreensão que eu citei aqui em cima, eu só falei de solidariedade. Dessa forma, o papel do Estado na compreensão popular acerca dos transtornos mentais. Aí, acerca dos transtornos mentais, é porque não dá pra puxar muito, tá vendo? Eu já acabei na última linha, então, tipo, poderia ser arriscado mudar isso aqui, mas enfim. Os transtornos mentais é de suma importância para a garantia dos direitos constitucionais. Beleza! Mas, e por mais que eu tenha falado aqui em cima dos direitos constitucionais, eu acho que ficou meio solto, sabe? E eu tô dando aqui a dica pra galera que ainda vai fazer Enem, que faz redação, enfim. Aprendam com os meus erros. Não sei, me pegou um pouco esse final, sabe? Eu não achei que ficou tão amarradinho como poderia ter ficado. Diante disso, aí tem que fechar com uma proposta de intervenção, né? Com uma proposta de mudança. Diante disso, é dever do governo federal e do Ministério da Educação realizarem intervenções no ensino infantil para assegurar que saúde mental seja uma pauta constante nas escolas brasileiras. Talvez ficaria melhor essa frase. As informações devem ser lecionadas por meio de palestras e debates organizadas por psicólogos e psiquiatras que alertem sobre a importância do acompanhamento profissional no tratamento e que desconstruam. Nossa, eu fui quebrando tabu aqui. Por psicólogos e psiquiatras que alertem a importância do acompanhamento profissional no tratamento e que desconstruam os preconceitos acerca dessa temática. Tais medidas devem ser tomadas a fim de diminuir o estigma associado a doenças mentais e promover o bem-estar da população brasileira. Mano, bom, tá? Tem coisas de ortografia aqui, né, pra serem corrigidas. E eu acho que faltou um pouco de coesão, principalmente nesse quarto negócio. Mas pra mim, galera, é uma boa redação. Pra mim e pro corretor, né, porque eu só tirei 120. Mas, o que eu queria ver aqui, não sei se nessa avaliação pedagógica dá pra ver, o quanto eu tirei em cada uma das competências. Porque talvez isso seja legal a gente olhar também. Aí, ó, domínio da norma da língua escrita, 80%, eu perdi um pontinho. São 5 pontos em cada competência, tá, gente? No caso, são 200, mas é tipo... Não, acho que dá pra tirar 10 só, né? Eu devo ter errado 2 coisas. Compreender a redação e aplicar os conceitos, fui super bem. Conhecimentos e mecanismos linguísticos necessários pra construção da argumentação também. Elaborar a proposta de intervenção também. O que eu perdi ponto? Selecionar, relacionar e interpretar informações, fatos e opiniões. Eu acho que foi naquela hora que eu não consegui interligar as coisas muito bem. E alguns errinhos de escrita que eu cometi aqui. Com poucos desvios gramaticais e convenções de escrita. Foi uma boa redação. Tipo, minha grande questão ali foi mais aquela hora, né, que eu dei uma escorregada na coesão ali. E eu estou nos 5% que ficam acima de 900. Mas foi isso, cara. Isso aqui foi a redação que me colocou na Unifesp. Se não fosse por essa redação, eu não tava na Federal, não. Eu curti reler. Eu achava que ia ser pior, sabia? Eu achava que ia ser muito pior, gente. Eu tinha a impressão que minha redação tinha sido uma merda. Talvez ver as outras nem vai ser tão ruim, mas mantenha a meta.
de likes. Vocês que se virem. De likes não, né? De views. Vocês, ó. Vocês que se virem aí, ó. Eu achei um meme aqui que é exatamente eu. O inspetor do Enem. Que barulho foi esse? Eu quebrando os tabus na redação. Eu falando de Durkheim. Que pariu. A frase de introdução histórica pra redação. Vamos, galera, mulheres! Galera, mulheres! Bora? Vamos! Pessoal, esperando o tema da redação pra poder falar, mesmo eu não estando fazendo Enem, porque é importante eu subtrair. Ah, eu meio que sou assim. Eu não posso nem julgar, porque eu meio que sou. Eu meio que sou. Portão do Enem fecha 1h, eu no Uber às 11h59. Eu nunca tive esse problema, sabe por quê? Porque minha mãe é maluca. Eu sou filha de uma mulher completamente descompensada. Porque, assim, a minha mãe me obrigava a estar lá 11 horas da manhã. 11 horas da manhã eu tô exagerando, mas, assim, depois do meio-dia eu não tava. Eu acho que o vestibular que eu cheguei mais tarde foi, tipo, a FUVEST, mas porque ela começava meio-dia... 2 horas da tarde e porque eu tava aqui na casa da minha avó. Eu cheguei um pouco mais em cima, mas Enem eu sempre chegava, até quando eu era treineira, eu chegava super cedo. Tipo assim, papo de, 11h30 eu chegava lá. E o que tá certo, né? Melhor você better be safe than sorry. Acordei tarde hoje sem me preocupar em fazer o Enem. Gente, ó, com todo o respeito que ainda faz o Enem, mas todos os dias eu boto o meu joelhinho no chão e agradeço a Deus que eu nunca mais vou ter que fazer essa bosta. Quer dizer, nunca diga nunca, mas... que eu provavelmente nunca mais vou ter que fazer esse negócio na minha vida. Juro por Deus. Novamente, sou muito grata ao vestibular porque me colocou na universidade. Mas assim, que coisinha do cão! Nossa senhora, que trenzinho do cão, véi. Então é isso, galera. E você vai fazer o Enem esse ano? Eu quero saber se você vai fazer o Enem. Qual matéria você tem mais dificuldade? Mano, eu tinha muita dificuldade em biológicas, né? Como é que é o nome? Naturais, ciências naturais. Tanto que a minha pior nota... Não, a minha pior nota foi em linguagens. Deixa eu explicar pra vocês por quê. Eu tinha um sério problema que é... eu sempre acertava as fáceis e errava as difíceis. Não, errava as difíceis... Quer dizer... errava as... Ah, mano, eu desisto. Eu errava as fáceis e acertava as difíceis. E isso no Enem diminui a nota. Então eu tive uma menor nota. Minha pior nota foi linguagens, com 611. Aí minha segunda pior nota foi ciências da natureza. Mas aí não é por causa da TRI, não. É porque eu sou ruim mesmo. É... sempre fui tenebrosa. Aí ciências humanas, que eu sempre fui bem, né? Que foi 730. E matemática, que foi 792. Eu era péssima em matemática na escola. Porém, no Enem eu fui muito bem. E aí acabou que a minha média ficou ali uns 700 e pouco, mas a minha redação subiu o negócio e eu consegui ir parar na Universidade Federal, graças a Deus. E é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Um beijo pra você e até a próxima.